E aí, humanos, tudo bem? Tranquilo? Vamos prosseguir na parte de evolução. Então, olha só. Lá atrás, a gente viu a parte das teorias evolucionistas, a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin. A gente deu uma misturada de Darwin, Mendel e Nikolai Vavilov. E depois a gente viu quais são as evidências evolutivas. A gente falou sobre os fósseis, sobre os órgãos análogos, sobre os órgãos homólogos, sobre as provas bioquímicas, né, o teste de DNA. E dentro das teorias evolucionistas, nós temos o neodarwinismo. O neodarwinismo ele vem fundamentar, ele corrobora as ideias de Darwin da seleção natural. E a partir daí, a partir do conhecimento do DNA, a partir do sequenciamento, tudo direitinho, eles descobriram que acidentes acontecem durante a duplicação do DNA, durante a recombinação de genes no crossing over, né, da meiose 1, ou durante uma reprodução sexuada. Enfim, essas mutações elas são aleatórias. E se essas mutações são favoráveis, ele vai sobreviver, ele vai gerar outros descendentes. Se essa mutação não for favorável, ele vai servir de alimento para alguém, não se reproduz, então não passa essa característica adiante, ok? Bom, nessa ideia aí, existem, a partir dessas mutações e seleção, relembrando, tem que ter primeiro uma mutação para aumentar a variabilidade genética para depois ter a seleção do meio, ok? Beleza. Existem alguns processos de mutações que geram indivíduos com características diferentes e dependendo do local e dependendo da mutação que aconteceu, da modificação que aconteceu, depois de alguns milhões de anos podem surgir novas espécies. O nome desse processo é chamado de especiação. Então eu vou colocar aqui, especiação, formação de novas espécies. Aqui, formação de novas espécies. Relembrando, indivíduos da mesma espécie são aqueles que se reproduzem e geram descendentes férteis, ok? Então, se eles estão em outras espécies, já fica um negócio diferente. Bom, essa especiação ela pode acontecer por uma separação geográfica, ambientes diferentes, ou no mesmo ambiente. Então, nós temos... vou colocar da mesma cor aqui da C. Nós temos a especiação simpátrica e a alopátrica. São essas duas que caem mais em prova. Então essas aí é que a gente tem que ter noção. A especiação simpátrica, ela vai acontecer, essas modificações elas acontecem sempre no mesmo ambiente. Então, vamos colocar aqui, mesmo ambiente. Mesmo ambiente. E essa alopátrica aqui vai acontecer em ambientes diferentes. Ambientes diferentes. Essa simpátrica ela pode acontecer por um período de floração diferente entre os vegetais, pode acontecer por uma inviabilidade de cópula, um cachorro pequenininho e um cachorro muito grande, eles têm uma inviabilidade de cópula. Então, depois de algumas centenas de milhares de anos, você vai ter duas espécies diferentes, porque eles não estão conseguindo trocar genes com esse daqui por uma questão de tamanho, de altura, enfim. Existem alguns processos inviáveis, tá legal? Então seria uma especiação simpátrica por problemas na fecundação, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, vou colocar um exemplo aqui, tá? Olha só, a gente tem isso daqui. Vamos colocar aqui um isolamento geográfico
isolamento geográfico, vou colocar aqui um ancestral comum, ok? Vou escrever ancestral comum? Ok, tá bom. Ancestral. Esse indivíduo aqui e toda a sua espécie vivia em um determinado local. Aconteceu uma separação. Vamos dar um exemplo aí. Há milhões de anos atrás, um pedaço da África se desloca para o Oceano Índico e tem uma separação. Madagascar, África. Aqui tem o Mar de Madagascar. Então foi isolado, mas um dia já estiveram juntos. Quando começa a ter essa separação, essa espécie ancestral aqui, vou escrever ancestral melhor, essa espécie ancestral aqui, um grupo ancestral. Um grupo fica aqui, estou colocando como exemplo a África, e o outro exemplo fica aqui em Madagascar. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui e aqui, ok? À medida que o tempo vai passando, eles estão afastados, as mutações que acontecem aqui não são as mesmas que acontecem aqui, porque as mutações são aleatórias. Então, depois de alguns milhões de anos, eles podem começar a mudar seu comportamento, a mudar a sua fase genética e depois de milhões de anos eu tenho essa situação aqui. As mutações foram acontecendo, as seleções também. Aqui aconteceram outras mutações porque as mutações são aleatórias. Então, mutação, seleção, eles foram se modificando e está aqui. Agora, eles já estão há tanto tempo isolados um do outro que um não entende mais os sinais reprodutivos do outro. Então, agora eu tenho duas espécies. Eu tenho a espécie A e tenho a espécie B. Vou colocar aqui. Espécie A e espécie B. A espécie A e a espécie B derivam de um mesmo ancestral. Foram separados geograficamente e agora são duas espécies. Em Madagascar, o representante é o lêmure, que só ocorre lá, mas tem um parente, agora bem distante, que você consegue observar alguns ancestral comum entre eles. Só que um não entende mais sinal reprodutivo deles, entre eles. Então esse aqui se reproduz com o grupo dele, esse aqui com o grupo dele. Então eu tenho duas espécies que foram separadas, tem um ancestral comum, né, e foram separados por um isolamento geográfico. Isso aqui é um exemplo de especiação alopátrica, ok? Então, vou colocar aqui, alopátrica. Alopátrica. Existe a possibilidade dessa espécie aqui ter sofrido uma mutação fatal e não ter sobrevivido? Existe. Os fósseis vão registrar isso, tá legal? Então, isso aqui é um exemplo de especiação alopátrica. Vamos colocar aqui uma especiação simpátrica. Acho que o meu limite é esse daqui, ó. Certo? Isso aí. Então, olha só. Considere o seguinte. Em um local, vegetais da mesma espécie, vamos colocar os vegetais em verde aqui, tá? Vegetais da mesma espécie se reproduziam felizes porque eles têm o mesmo tempo de floração. Quando começa a floração de todo mundo, começa a polinização e eles vão se reproduzindo. Um dia, uma mutação. Cadê o preto? Aqui. Um dia, numa mutação, surge vamos colocar de outra cor. Esse aqui
e esse aqui. Que na verdade são idênticos, eu só coloquei a cor diferente para a gente sacar. Só que a mutação que eles têm é o seguinte: se essa aqui a floração era em abril, esses azuis aqui agora, a floração é em dezembro, é em novembro. Então eles têm períodos de floração diferentes. Esse período de floração diferente no mesmo local vai fazer com que depois de N gerações, esses aqui se reproduzam em uma determinada época do ano e esse aqui se reproduz em determinada época do ano. E depois de um determinado tempo, você vai encontrar duas espécies diferentes no mesmo local. Tá ok? Então, no caso disso aqui, é uma especiação simpátrica. Qual foi o lance? Período de floração diferente. Então, no caso, isso aqui foi a floração. Tem isolamento de cópulos, isolamento reprodutivo, inviabilidade do gameta, tem um monte de coisa, tá legal? Mas a especiação é, basicamente, a formação de novas espécies a partir de mutações e seleção. Mutações e seleções, mutações e seleções, tá legal? Então, a gente tem aqui o processo de especiação, ok? Tiraram o print, tudo direitinho, falou? A gente se encontra então na próxima. Abraço.